Não adianta você passar a mão na cabeça de adúltero, tá bom? Não adianta você dizer que Deus está abençoando e dizer que é presente de Deus, porque Deus não destrói famílias para constituir outra. A função do diabo é, em João 10:10, roubar, matar e destruir. Satanás veio para essas três coisas: matar, roubar e destruir. Ele odeia o plano de Deus, ele odeia a salvação, ele odeia a família, ele odeia você. Por quê? Gênesis 1:26, nós fomos criados à imagem de Deus e Deus é perfeito. E aí veio o pecado e tudo mais, já sabemos toda a história e hoje estamos aqui colhendo o fruto de tudo mais. Meu pai, minha mãe, meu esposo, minha filha, mais do que eu amo a Jesus, eu não sou digna de andar com ele e dizer que sou serva. Oi pessoal, tudo bom com vocês? Você que não me conhece, eu me chamo Carol, seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu convido você a se inscrever, a compartilhar esse vídeo se ele de alguma forma te ajudou, se ele foi relevante na sua vida. Também a deixar a sua curtida, que ela é muito importante para o crescimento deste canal. Bom, sem mais delongas, vamos ao assunto de hoje. Meus amados, às vezes parece que a luta tá tão grande que a única opção que temos é fugir dela. Fica tudo prato e falar, chega, eu não aguento mais. Realmente o deserto sentimental. Deus escolheu o deserto para você, porque o deserto é um momento de tratamento, que Deus corrige as nossas ações. E corrigir do pai não é um motivo de prazer para ele. Ele não gosta de castigar o filho. Eu também não gosto de castigar minha filha, não gosto de ver ela sofrer. Mas é necessário porque ele ama. E ele só castiga quem ele ama. Deus é especialista em restauração. É muito bom a gente falar sobre repúdio, sobre OM ou H, que é outro homem na vida da sua esposa, a OM, que é outra mulher na vida do seu esposo, do meu esposo, enfim. Quem são esses coadjuvantes, né? Quem são esses personagens nessa história? Álibis que o inimigo usa para causar distrações. É como uma marionete, né? Quando a pessoa está opressa, ela não consegue enxergar o mundo espiritual, ela não consegue ter discernimento de saber aquilo que está acontecendo. Não anula a responsabilidade humana, tá? Então não adianta alguém falar assim, eu matei outra pessoa, foi um crime passional, enfim, não sabia o que eu estava fazendo porque eu estava fora de si. Não, você sabe o que você estava fazendo, você tirou a vida de uma pessoa, mas ali, o calor do momento, aconteceu alguma coisa que você entrou em surto, enfim, e tirou a vida de alguém. Isso não tira a sua responsabilidade humana, você vai ter que pagar pela justiça dos homens e também se acertar com Deus, mas isso não impede, tá? Então, tudo que eu vou falar aqui, gente, eu não tô passando a mão na cabeça dos cônjuges o preço. Muita gente que gosta só de transferir a culpa pro diabo, né? É muito fácil, né? Isso é falta de caráter, porque ele tem a culpa? Claro que tem. O tentador, é ele que reina no pecado, né? Mas isso não é desculpa, porque Jesus já deu a liberdade para nós. O espírito está pronto, mas se você está deixando a sua carne enfraquecer, significa que você está alimentando a carne. Você não está se alimentando do espírito. O espírito está pronto, mas a carne é fraca, tá? Então fique bem claro tudo que eu for falar aqui, para que vocês não interpretem mal. Tem uma distorção do que está acontecendo, da realidade. O que é o repúdio, Carol? O repúdio é você se apartar, repúdio é você ignorar uma pessoa, é você sentir nojo dela, sabe? Você não querer estar perto de alguém. O casamento está se aproximando de um fim. Não deveria ter fim. É aquilo que Deus uniu, o homem não separa, né? Mas como o homem faz questão de acabar com as coisas de Deus, né? Ele permite que o diabo entre ali na união e destrua, porque ele é o destruidor. Acontece o que aconteceu, né? Negligências também. Então, se você, esposa, nunca deu carinho para o seu esposo, nunca elogiou, nunca cuidou de fato, nunca foi a mulher que edificasse o seu lar, né? A mulher de Provérbios 31 que edifica o seu lar, você pode ter certeza, o inimigo vai colocar alguém na vida dele que vai ser pra ele a Gisele Bündchen. Meu filho, o bicho pode ser uma bagaceira, mas você vai ver que vai ter a Gisele Bündchen pra ele. Por quê? Porque isso enche os olhos. Principalmente o homem é visual, né? Quando olha um corpo escultural, quando olha uma mulher muito bonita, isso mexe com a sexualidade, né? E a gente é muito olhar, gente. Tipo, o que você não tem em casa, você acaba vendo no vizinho, né? A grama do vizinho sempre é mais verde. Vai ser aquela amiga do trabalho, ou às vezes a mulher não precisa ser linda, tá, gente? Eu tô usando a Gisele Bündchen aqui como uma alegoria. Mas às vezes a mulher nem é bonita. Gente, quantos casos na mídia, vocês sabem, casos na mídia que a mulher é lindíssima, lindíssima, e o marido dela traiu com mulher bagaceira, só com mulher bagaceira, só com penhasco, entendeu? E a mulher é linda, aí você fala, mulher rica, linda, inteligente, e foi traída. Aí tem até aquela brincadeira, né? Se até a Gisele Bündchen, porque ela foi traída pelo Tom Brady, porque eu não seria. Parar de romantizar essas coisas, parar de normalizar essas coisas. Não é normal alguém trair outra pessoa, né? Não é normal
a pessoa, ela permitir que o caráter dela seja corrompido, né? O pecado entrou no coração dessa pessoa, ela consumiu o ato e hoje tá aí, nessa vida bagaceira. Ou às vezes sente remorso, só, ai, quero voltar e tudo mais, mas não se arrepende, tá? Sem arrependimento, não tem como. A responsabilidade é dos dois, casamento não é unilateral, eu já falei isso em alguns vídeos e vou repetir, não existe casamento de uma pessoa só, né? É feito por duas pessoas, somente duas, homem e mulher, foi o plano original e assim é. Deus não faz múltiplas alianças, Deus não é um Deus de confusão, Ele não é um Deus que minta, não é um Deus que se arrependa. A gente tem que tomar muito cuidado aí com o que é pregado, com o que líderes falam, porque isso tem uma grande influência sobre as nossas vidas. Em casos em que o cônjuge, né? Isso serve para os dois, tá, gente? Quando fala o cônjuge, é o esposo ou a esposa. E já arrumou amante, ou já traía você no casamento e depois assumiu essa pessoa, ou tá na gandaia, tá na bagaceira, como a gente gosta de chamar, né? Essa pessoa, ela tá enfrentando uma grande opressão. Cada um passa por um estágio, uma fase de deserto. Deus não sente prazer no nosso sofrimento, mas Ele sabe que é através do sofrimento que vai gerar em nós o arrependimento. Então o deserto sim é para Ele, o deserto sim é para nós, ok? Ele tá enfrentando o deserto dele, ou ela tá enfrentando o deserto dela, e nós também estamos enfrentando o nosso. Só que a diferença é que se você tá aqui assistindo esse vídeo, se você tá procurando por esses assuntos, significa que você quer a sua família de volta, significa que você quer lutar pela sua família, você quer o seu casamento restaurado. A gente não consegue restaurar um casamento quando ainda permanecemos com aquele velho pensamento. Ou seja, aquilo antes de entrarmos de fato no deserto. Mas muitas das vezes o deserto já começou muito antes. Quando o relacionamento já se esfriou, quando já entrou coisas no relacionamento de vocês, então, ou seja, pornografia, adultério, mentiras, vícios, agressão, opressão e tudo mais. Fechar um diagnóstico de onde começou, como errou, é através das brechas, gente. Satanás, ele anda na escuridão, né? Ele anda por detrás dos panos. Aí o cônjuge que tá opresso, né? Eu já expliquei pra vocês o que é a opressão maligna, quando o diabo começa a oprimir, começa a cegar, parece que tem uma venda nos olhos do seu cônjuge, ele não enxerga mais nada, tudo que ele quer é se satisfazer. A nossa busca humana é o quê? Buscar prazer, fugir da dor. Então é assim, o inimigo ele trabalha desta forma, através das brechas, na escuridão. Aquilo que você não está fazendo hoje na vida do seu marido, ou você não está fazendo na vida da sua esposa, ele vai encontrar um meio de trazer um prato. Manjar é o quê? É uma coisa deliciosa. Ele vai usar aquela pessoa, sabe, que vai dar carinho pro seu marido, pra sua esposa, que vai falar coisas românticas no ouvido, que vai levar para jantar, vai fazer coisas que você não faz, sabe? Vai ser aquela mulher paciente pro esposo, né? Porque você não tem paciência, você critica o seu marido, você afunda ele no pecado, você só empurra ele pro abismo que ele já tá vivendo. Não existe felicidade no pecado, não existe paz ao pecar, tá bom? Essa pessoa que saiu de casa, que destruiu a família, vai ter a recompensa dela, né? E qual é a nossa posição neste momento? É ter misericórdia. Não é passar a mão na cabeça, é ter misericórdia. É falar, Senhor, tenha misericórdia dessa pessoa, cerca ela com cercas de espinhos. Se você não conhece, um dia eu vou fazer um vídeo só sobre isso, mas Oséias, ele orou a Gomer é a sua esposa, vocês conhecem essa história de Oséias, que é a famosa oração cerca de espinhos, né? Então, vivendo outros relacionamentos, esses outros relacionamentos, gente, nada mais é do que pecado, tá? Deus não abençoa pecado. Eu não sei se alguém conta pra vocês heresias, mas eles são falsos profetas e eles vão pagar tudo aquilo que eles estão falando. Se eles estão acrescentando algo que está na Bíblia ou tirando algo, né, pegando um trecho isolado e trazendo heresias pro nosso meio, eles vão se acertar com Deus, você pode ter certeza, tá? Haverá uma recompensa pro ímpio também. E esse é o mais doloroso de todos, porque é o inferno. Se você não curar suas feridas, você vai continuar sangrando em quem não tem nada a ver. Pessoas que, cara, não tem como se relacionar mesmo, realmente, você tem que se apartar dessa pessoa. Mas isso não te dá respaldo para casar novamente. Enquanto essa pessoa tá viva, você tá ligado com ela, tá? Você é ligado espiritualmente a essa pessoa. Mesmo que você faça oração de quebra de pacto, quebra disso, daquilo, você é ligado. Vocês são uma só carne, queira você ou não. Morreu, né? Aí você é viúva, aí você pode escolher com quem você quer casar de novo ou escolher ficar sozinho. É uma escolha sua. Mas toda escolha tem uma consequência, tá? Então eu não vou ficar passando a mão na cabeça das pessoas que estão aplaudindo e dizendo, não, quer saber, eu mereço ser feliz. Vou casar de novo. Não vou passar a mão na cabeça dessas heresias, tá bom? Se você quer ir para esses canais que dão respaldo para você casar 3, 4, 5 vezes, vai você.
Vai você, porque eu não vou na sua ideia. Comentei um pouco sobre as amantes, né? Ninguém quer ser tratado, ninguém quer ser moído, ninguém quer ser corrigido. Mas é necessário, concorda? Nós buscamos o prazer constantemente. Por quê? Quando você não busca a máxima de amor, quando você não busca a máxima da paz, o que é a máxima, cara? Qual é o máximo do amor? É Jesus Cristo. Ele é o amor, ele é o dom supremo de 1 Coríntios 13. Ele é o próprio amor, né? Ele é a paz verdadeira, ele é o descanso para quem tá cansado, novas forças. Ele nos deu a salvação, e não só a salvação, ele deu uma vida abundante para todo aquele que crê nele, para todo aquele que obedece, para aquele que se mantém. Olha quantos benefícios nós temos ao estar na presença de Deus. Tire essa ideia, tá? Toda vez que o diabo começar a oprimir vocês foram nas redes sociais vasculhar como que tá a vida do meu ex, como tá a vida dele, vida dela, ai meu Deus, agora ela tá viajando, agora ela tá comprando, agora ela tá com o cabelo cortado, agora ela tá com o corpo escultural, tá isso, tá aquilo. O inimigo vai jogar a seta. A seta, se você deixar crescer no seu coração, vai virar uma amargura. E aí você vai desfocar do espiritual, vai esquecer que essa pessoa precisa da sua oração também, precisa de misericórdia, precisa que você libere o perdão. Eu fiz um vídeo sobre o perdão. Você precisa liberar, né? Se você quer saber como perdoava lá naquele vídeo, que foi um testemunho que eu dei, e ali eu liberei muitas chaves também, daquilo que o Espírito Santo ministrou no meu coração. Mas, gente, não tem como você restaurar um casamento se você não for restaurado, desculpa. Pessoas feridas ferem outras pessoas, tá? Pessoas enjauladas, elas não conseguem oferecer uma liberdade pra você, tá bom? Então, assim, não existe liberdade no pecado, não existe. A pessoa opressa, ela tá vivendo uma libertinagem, tá? E como ela tá sendo enganada pelo inimigo, opressa, ela acha na cabecinha dela que ela tá vivendo a liberdade dela. Tipo, nossa, é o meu momento máximo agora de liberdade. Agora eu vou tacar fogo na Babilônia. Eu vou sair com quem quero, eu não dou satisfação a ninguém, não tenho mais aquela mulher rixosa dentro de casa pra me encher o saco. Não tenho que ficar vendo meus filhos, muitos. E cuida até do filho da OM, mas não cuida do próprio filho, tá? E vem falar que isso é presente de Deus? Aonde isso é presente de Deus? Deus não é um Deus de confusão. Se você tá chamando de Deus isso que você tá servindo, é o seu próprio umbigo. É o Deus desse século, de D minúsculo, tá? Porque Deus não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Deus não é um Deus de bagunça, Deus que faz multiplicar as alianças, Deus negligente, não. Isso daí é o homem. Deus não é dessa forma. Então a gente tem que parar de ter essa confusão no nosso meio, tá? E falando sobre a opressão, né? Ele acha, ou ela acha, que eles estão vivendo a liberdade deles. Meu Deus do céu, agora eu vou tacar fogo na Babilônia. Vou sair, vou pra balada, vou beber, vou beijar quem eu quiser, vou transar com quem eu quero, não vou dar satisfação pra ninguém, vou sumir da vida dos meus filhos, da minha ex-mulher, do meu, até da família. Você percebe que a pessoa tá opressa, você percebe que a pessoa, ela tá insana. Eles acham que eles estão arrasando, na verdade eles estão caminhando pro inferno mesmo. Porque aquele que não se arrepende só há um destino, gente. Na verdade tem dois destinos, você escolhe. Ou você vai morar eternamente com Deus, ou você vai morar com aquele quem você serve, que é o cão, né? Gente, não tem outra coisa pra te falar, sabe? Jesus disse em João 14,6 que ele é o caminho, a verdade e a vida. Eu sempre vou pregar isso pra vocês. Você achar que vai ser salvo longe de Jesus Cristo, se você não crê nele, você já tá condenado. Caminho. Ele é o único caminho, ele é a salvação e ele é a vida eterna. Cara, longe de Jesus Cristo você tá morto, né? Então os nossos cônjuges hoje, gente, pode até ser que eles não tenham amantes, mas eles estão com a vida longe de Deus. Deus não quer uma família destruída, Deus odeia o divórcio. Então, se eles estão divorciados de vocês, ou ainda vão pedir o divórcio, eles estão indo contra a vontade de Deus. Eles estão quebrando uma aliança, tá? Então não existe bênção para uma pessoa dessa. Aí você pode até me falar, Carol, mas agora teve promoção do trabalho, agora comprou casa, comprou moto, viajou, sabe? Tá com dinheiro na conta, tá? Você acha que talvez sinônimo de bênção seja só coisas materiais que o homem pode comprar? Você tá meramente enganado, tá bom? Não adianta você ganhar o mundo inteiro e perder sua alma, tá? Tem muita gente que é rica, mas é pobre na alma. Eu tive o privilégio de viver isso. Eu conheci um cara que tinha muito dinheiro, um senhor de idade, e ele faleceu. Ele faleceu na semana passada. Eu fiz um trabalho lá de organize na casa dele. E, cara, ele tinha tudo. E morava
na cobertura, sabe? Viajou o mundo inteiro e ele tinha tudo mais pra contar e ele não acreditava em Deus. E ele mesmo entrou nos assuntos, porque ele me ouviu escutar louvor dentro da casa dele e tudo mais. E ele falou, você de qual religião? Eu falei assim, sou cristã evangélica. E aí ele falou, tinha que ser. Aí depois eu, fiquei intrigada, por que ele falou isso? Depois eu perguntei, e aí ele falou assim, sabe por que eu não gosto de crente? Eu falei, não, por quê? Ele falou assim, porque a minha ex-funcionária, a mulher que trabalhava aqui, ela me roubou. E ela era da igreja, ela cantava louvor dentro da minha casa, ela pregava Jesus, mas ela roubava. Então, pra mim, todos vocês que acreditam nesse Deus são ladrão. E aí eu rebati no amor. Eu falei, olha, você não pode julgar, você não pode dizer que todos são ladrões, todos são omissos, todos são promíscuos, não são. Gente, eu também não posso falar que todo ateu é bandido. Tem ateu bandido, mas tem ateu que é honesto. Tem mais ateu que tem mais caráter que cristão, gente. Olha isso, sabe? Então, foi um encontro que eu tive, que Deus me permitiu. Eu orei por ele, né? Deus me usou tremendamente para falar com ele. Agora, se ele aceitou Jesus, é uma incógnita para mim. Eu não sei, porque se no leito de hospital ele aceitou. Eu tive alguns dias só com ele. Eu participei de alguns dias da vida dele. E eu orei muito por ele, eu orei junto com ele, fiz uma oração. E eu fico em paz que Deus me permitiu também ver o outro lado, de quem tem muito dinheiro, mas não tem nada. E umas coisas que eu nunca vou esquecer dessas frases que me marcaram muito, que ele falou, ele também falou assim, Carol, eu fiz um planejamento de vida para daqui 5 anos. Ele tinha 74, tá, gente? Esse senhor, ele faleceu com 74 anos. E eu ia todas as terças-feiras na casa dele. Aí você vai falar, nossa, por que você tá falando isso? Mas vocês vão entender quando eu fechar esse assunto. E aí ele falou pra mim, Carol, eu fiz um planejamento pra daqui 5 anos, né? Pra eu ficar de boa, tá com meu dinheiro rendendo, fiz aplicações na bolsa e tudo mais. E, cara, tinha muito dinheiro, gente, tinha muito dinheiro. E carro na garagem, móveis bons, sabe? Tudo ainda chegando. Ele já tava enfrentando seu segundo divórcio. 2 filhos, os filhos deles não falavam com ele, ele não tinha amigo, não tinha ninguém, ele era sozinho. E dava dó dele, sabe? E daí eu falei assim... não vou citar o nome dele, mas eu falei assim, você sabe se você vai viver daqui 5 anos? E ele tinha me dado liberdade pra gente conversar. Aí eu falei brincando, mas você sabe se você vai viver daqui 5 anos? Ele, você tá jogando praga pra mim? Sabe? Aí eu falei assim, mas qual a certeza? Qual é a garantia que você tem que você vai viver daqui 5 anos? Gente, o cara morreu, sabe? Tipo, 1 mês depois disso. E é muito louco, porque ele tava... o Deus da vida dele era mamão, era o dinheiro. Ele tava tão fissurado naquilo que ele tinha até dó de gastar o dinheiro. Só que ele também não falava com os parentes dele, não tinha amigo, não tinha ninguém. Pra que ele ia deixar esse dinheiro, sabe? Provavelmente, lógico, deixou pros filhos, mas o que eu quero dizer ele trabalhou tanto, ele não teve prazer. Mesmo cercado de pessoas, ele era solitário, ele era sozinho. E é isso que eu falo, tá? É por isso que eu tô citando ele, porque Deus me permitiu ver também o outro lado. Que tem gente que tem tudo materialmente, mas não tem Deus. Então ela não tem nada. Tem gente que se esconde atrás do dinheiro e acha que o Deus da vida delas é a fortuna, é tudo mais, só que essa pessoa é vazia. Essa pessoa tá marchando pro inferno. E Deus me permitiu conhecer esse Senhor pra eu enxergar tudo isso, sabe? Não se vangloriar de nada, gente. A gente não sabe o dia de amanhã, tá? Eu não tô aqui pra amedrontar vocês. Desculpa, quase não sabe falar. Mas é a verdade. A certeza que a gente tem nessa vida, né, natural, é que um dia nós vamos descer a sepultura. Seja você cremado, seja você numa vala, nós vamos descer a sepultura e a nossa carne, ela é podre, ela vai apodrecer. Nós retornaremos ao pó, sabe? Então, a gente é como a erva do campo. Um dia a gente tá verde, bonita, outro dia não existe mais. E me lembrou muito aquela passagem, quando Deus pede a alma, né? Ele fala assim, louco, essa noite... te pedirei a tua alma e o que você tem para me oferecer. O que você tem para ofertar? Sabe, você tá fazendo planos para daqui 10, 30 anos, mas você sabe se você vai estar vivo amanhã. E fechando aqui o assunto dele, eu lembro que a gente estava mexendo nas roupas, né? Para organizar nos armários, aí roupas boas, roupas maravilhosas, sabe? Tipo, num saco ainda. Eu virei pra ele e falei assim, talvez você nem chegue a usar todas essas calças, são muitas calças, muitas blusas. Ele brincou e falou, realmente, eu acho que eu não vou usar tudo isso, não. E dito e feito, gente, passou 1 mês e ele foi embora. Ele foi justamente na terça-feira. As terças-feiras que eu sempre visitava e eu ajudava ele na casa dele. E ele partiu.
Quero dizer pra você que tá angustiado, que tá querendo uma resposta, que tá querendo justiça própria. Você tá vendo seu marido, sua esposa fazer as maiores atrocidades, tá bom? Vendo eles apartarem até dos filhos, que não tem nada a ver com a história. Enfim, xingarem você, repudiarem você, começarem a tomar nojo de você. Não são eles, tá bom? Peça pra Deus discernimento, peça pra Deus abrir a visão de vocês e preparar vocês pra enxergar o mundo espiritual. Você só consegue enxergar o mundo espiritual quando você começa a se submeter a Deus, através de santificação, gente. Não tem como você ver Deus se você, sabe, não se santificar. E você consegue ver Deus nas pequenas coisas, nos detalhes. Você começa a enxergar, fala, faz sentido, aquela coisa começa a conectar com outra, e você fala, nossa, é verdade. Cara, o mundo vai acontecendo ao nosso redor, todos os dias. Deus está dando sinal, Deus está falando com a gente. Basta você estar sensível. E a chave para isso também é você jejuar, você orar. E, Senhor, mostra para mim o que está acontecendo hoje, aquilo que está no oculto, aquilo que está no secreto, aquilo que as quatro paredes estão sendo feitas, sabe? Mas expõe a luz para que eu possa orar por essas questões, tá? Então você tem que orar dessa forma para Deus, para que você tenha um coração quebrantado, para que você jogue no time de Deus, não do inimigo. O inimigo quer que você odeie o seu cônjuge, o inimigo quer que você oprima ele, que você rebata ele, critique, quer que você argumente, que você jogue na cara, que acuse, porque essa é a função do inimigo. O inimigo veio matar, roubar e destruir, gente. Ele não vai se satisfazer enquanto ele não destruir e acabar com a sua vida, enquanto ele não te fazer ficar longe de Deus. Mas é ele que vai ganhar essas batalhas por você, não é você sozinho. Então não adianta eu lá hoje falar, bom, olha o que você fez, tá vendo? Tá satisfeito? Eu vou só empurrar ele pro pecado, eu só vou empurrar ele pra longe da nossa família, tá? Meu cônjuge, ele não precisa de mim. Eu sou, na verdade, um benefício, né? A salvação não vem através do cônjuge, né? Você pode ser santificado através do seu cônjuge, mas isso não significa que você vai ser salvo através do seu cônjuge. A salvação vem da pessoa de Jesus Cristo. Então, hoje eu sei, gente, que mesmo pela minha ansiedade, eu também sou como vocês, também fico ansiosa, também quero estar com meu esposo, também quero estar com minha família unida. Chegam as festividades, tá chegando aí já o final do ano, Natal, Ano Novo, essas coisas, eu quero passar com ele. Eu quero estar com a minha família, entende? Eu sou uma pessoa que ama estar em família. Mas eu não posso deixar isso me abalar se não acontecer. Eu não posso deixar que a minha fé morra por causa disso, entende? Porque a minha fé não está pautada na pessoa dele, na minha família. Minha fé está em Jesus Cristo. Se eu obedecer, as coisas começam a acontecer, porque ele tem misericórdia. Então, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Amar a Deus é você se submeter a Ele, é você obedecer. E obedecer não é fácil. Então, é só quem ama mesmo, é que permanece, tá? Então, eu quero tranquilizar vocês. Quando vocês começam a ver o mundo espiritual vindo os ataques, quando você se levanta para orar, né? Eu vou falar para vocês uma coisa muito séria também, que muita gente não fala, mas é muito interessante falar sobre isso. Comecei a orar mesmo por ele, com todo o meu coração, com sinceridade, a partir do momento que eu consegui renunciar a algumas coisas dentro de mim, quando eu passei a buscar por mim, tá? Então eu falei, cara, eu não vou sair desse deserto enquanto eu não for tratada. Existem muitas coisas que eu preciso ser tratada. Então eu falei, Deus, começa em mim, né? Porque ele tá no deserto dele, sim, né? Mesmo que na ótica natural ele esteja curtindo com outra mulher, ou enfim, sei lá o que ele tá fazendo, ele não tem paz, ele não tem descanso. Então, o meu tratamento é eu e Deus. Deus tá me corrigindo. Daí eu falei, Senhor, trabalha em mim, tira essa dependência emocional, tira essa idolatria, tira essa dependência que eu tenho financeira, emocional, enfim, trabalha em mim o teu querer, me transforma em uma nova mulher, porque como é que eu vou querer um novo casamento, gente, com o meu esposo, sabe, ele sendo um novo homem e eu continuar sendo a velha mulher? Não adianta você querer uma nova história e permanecer o mesmo, gente, não dá. Sabe, a pessoa pode até se reconciliar com você, pode até voltar pra casa, mas não vai durar muito. Se durou 2, 3 anos, é muito ainda. Porque tem histórias que, tipo, a pessoa ficou uma semana e foi embora. No meu caso, foi um mês. Passou as festividades do Natal, acabou. Sabe, final de janeiro já tava horrível, acabou. Finalzinho, foi no começo de fevereiro. Nunca vou esquecer, do dia 2 de fevereiro, acabou. Foi embora. Bateu a porta de casa, tirou os móveis, foi pra nova casa dele e tchau e bênção. E tá aí até hoje. Vai fazer 7 meses.
E esse é meu terceiro deserto, então eu tenho propriedade para falar para você, gente, que hoje eu tô conseguindo entender o que Deus tá falando. Sabe, eu fui muito cabeçadora. Então eu tô querendo dizer para você que talvez o seu processo seja mais rápido que o meu. Talvez o seu deserto dure um mês, o meu tá durando 7. Quero que seja o mais rápido possível. Mas se eu preciso aprender mais coisas ainda, amém. Então depende do seu processo de tratamento, né? Depende do quanto você aprendeu em Deus. Você precisa ser uma nova mulher, você precisa ser um novo homem. Senão não adianta você querer restauração de casamento. Busque primeiro por você. Casos de agressão, casos de ameaça, risco à vida. Você tem que buscar primeiro a sua segurança, né? A sua vida é mais importante que esse seu casamento. Então, não interessa o que as pessoas vão falar, mas você tá fugindo de Deus. Não. Você tá, na verdade, obedecendo a Deus. Que é o quê? Se resguardando. Mas isso não te dá respaldo para você ir já arrumar outro relacionamento. Você tem que ser curado, tem que ser liberto, tem que ser tratado essas feridas. Essas chagas precisam ir pra fora. E a cura precisa acontecer dentro de você, senão não adianta. O repúdio acontece justamente por isso, né? A pessoa fica insensível. A pessoa, ela fica desnorteada, ela tá insana, ela não consegue pensar, sabe? Ela tem até saudade da família, o cara tem saudade da esposa e tudo mais, dos filhos, mas isso passa, porque o inimigo tá cegando tanta pessoa, que aí ela começa a lembrar das rixas, das brigas. O marido, ele começa a sondar você, ele tenta ter uma reaproximação, né? Pode ser que ele fique ali mais perto, queira uma intimidade, um contato sexual, queira saber um pouco mais da sua vida. Isso serve pra esposa também, tá bom? Mas não significa que aconteceu restauração. Eu vou ler aqui pra vocês, gente, no livro de João, capítulo 8, versículo 34. Jesus respondeu: eu lhes digo a verdade, todo o que peca é escravo do pecado. O escravo não é membro permanente da família, mas o filho faz parte da família para sempre. Portanto, se o filho os libertar, tá falando dele mesmo, né? Vocês serão livres de fato. Sim, eu sei que vocês são descendentes de Abraão, e no entanto procuram me matar, pois não há lugar em seu coração para a minha mensagem. Eu lhes digo que o que vi quando estava com meu pai, mas vocês seguem o conselho do pai de vocês. Ó, Jesus rebatendo aí os judeus, né? Que eles não criam que ele era o Messias. Mas aqui já fica muito claro para nós. Jesus é o libertador. Jesus tem vida, dentro dele a vida, a vida e a abundância. Ou seja, quando nós não estamos nele, nós estamos contra ele. E servimos, ó, o que ele vai rebater para os judeus. Nosso pai é Abraão, vocês declaram. Jesus respondeu: se vocês fossem de fato filhos de Abraão, seguiriam o exemplo dele. E em vez disso, procuram me matar, porque eu lhes disse a verdade que ouvi de Deus. Abraão nunca fez isso. Mas vocês estão imitando o seu verdadeiro pai. Olha aí. E o verdadeiro pai deste povo que não crê em Jesus é quem? É o próprio diabo. Forte quando ele fala isso, né? Isso é da própria boca do Senhor Jesus Cristo. Ele fala: não, nós somos filhos legítimos, retrucam. E o próprio Deus é o nosso verdadeiro pai. E Jesus lhe disse: se fosse seu pai, vocês me amariam, né? Mas vocês não conhecem a mim, como é que vocês vão conhecer a Deus? Vocês nem me amam, como é que vocês vão conhecer a Deus? Porque eu venho até vocês da parte de Deus. Eu não estou aqui por minha própria conta, mas Ele me enviou. Porque vocês não entendem o que eu digo. É porque nem conseguem me ouvir, pois são filhos do pai de vocês, o diabo. Forte, né? Repara no comportamento, tá? Dessa pessoa. Você tem dúvida aí se seu cônjuge tá preso? Olha no olhar dessa pessoa. Você, mulher, olha no olho, bem no profundo do olho do seu marido. E você, marido, olha no olhar da sua esposa. Se você tiver essa oportunidade, né? Já que se eles não estiverem fora do país, fora do estado, né? Tem cônjuges que vão pra longe. Mas se você tiver essa oportunidade, faça esse experimento, tá? Sem julgamentos. Mas você percebe um olhar distante, vago. Muitas das vezes a pessoa olha pra baixo, ela não olha pra você. É importante você analisar a linguagem corporal, tá bom? Ela diz muito sobre nós. O nosso corpo fala, então você consegue ver sobre as nossas expressões assim, ó. Você tá mexendo o corpo, o que você tá querendo dizer, né? Com micro expressões faciais, você consegue entender e analisar um pouco ali do que tá acontecendo, tá bom? Tem coisas que são ocultas, secretas, que estão aqui dentro de nós, que somente Deus sabe. Porém, as nossas expressões nos entregam, tá bom? Olha no fundo do olho dessa pessoa, você vai ver uma escuridão, cara. Jesus disse que se seu olho for mal, todo o seu corpo vai ser mal. Por isso, gente, principalmente após a separação, era um peso muito grande espiritual, muito, muito grande. Tipo, você entra na presença da pessoa, você sente ela carregada,
Você sente aquela pessoa muito, muito oprimida. Tipo, uma pessoa que você não conhece mais, sabe? Você fala, cara, essa não era a pessoa que eu conhecia, não era a pessoa que eu me relacionava, não era a pessoa que eu gostava. Porque essa pessoa tá muito diferente. E assim acontece com quem está escravo do pecado. Essa pessoa fica distante, ela fica com o olhar vago, ela muitas vezes não olha no seu olhar, ela faz de tudo pra abaixar a cabeça, pra falar não olhando no seu olho ou pra fugir da sua presença. É o contraste entre a luz e as trevas. A luz que está dentro de você é Cristo e o que está dentro dela, as trevas que está dentro dessa pessoa é o diabo. Porque eles estão servindo ao diabo, ao pai deles, né? Aqueles eles são cativos. Então, você pode perceber, comigo foi assim. Eu entrava na presença e falava, rapava fora. Tinha sempre uma desculpa pra ir embora. Ah, não, pegava a menina e ia embora, sabe? E no dia 14, agora do Dia dos Pais, né? Teve a comemoração toda da família dele, foi aniversário do avô de 91 anos, né? Que é o bispo, que é o patriarca aí da família, que eu considero ele como meu avô. E tenho muito carinho pela família inteira. E foi uma tarde muito gostosa, a família inteira tava lá, tava todo mundo reunido. E eu tava lá também, gente, óbvio. Pode me chamar de tóxica, tô nem aí pra você que tá me chamando de tóxica. Né, vai ter que aguentar agora, gente. Eu que sou a primeira aliança, tá? Se chegar, já tá repreendido o nome de Jesus, mas se houver outra pessoa querer se manifestar, minha filha, ela vai ter que se acostumar, porque aqui, amor, Deus não faz múltiplas alianças, tá bom? Esse é um recado pra você. Eu tô te dando antemão. E aí, gente, o que eu quero dizer pra você? Ele me viu, mas ele ficava muito desconcertado, assim, muito. Porque eu tô lidando assim, muito bem, porque Deus tá do meu lado. Porque se não tivesse Deus, eu não estaria aguentando, tá bom? Eu não estaria fazendo o que eu tô fazendo. Eu só tô conseguindo dar amor porque eu estou acessando o lugar de amor, que é Jesus. Eu só consigo ofertar coisas boas porque primeiro me ofertaram, né? Jesus ofertou isso pra mim. Então eu só consigo dar o que eu tenho, tá? Eu não fico olhando pra ele desejando mal, muito pelo contrário, eu oro muito pela vida dele, pela salvação, que ele tem um encontro com Jesus, porque eu entendo hoje que não é eu, sabe? Não é a minha casa restaurada, não é eu voltando pra casa, não é eu colocando de novo a aliança, né? A nossa nova aliança, é a minha e dele. Não é. Você pode estar cercado de pessoas e ainda estar sozinho, tá? Então essa não é uma garantia pra você que estar ao lado de pessoas é que você está bem. Ou ter dinheiro na conta, ou ter saúde. Isso não é uma garantia da vida. A nossa segurança está na pessoa de Jesus Cristo. Então eu sei que não adianta a gente voltar hoje e ele ir embora depois. A restauração vai acontecer quando as nossas vidas estiverem restauradas. E ele precisa de Jesus, não precisa de mim. Mas Deus é tão bom que a consequência da nossa obediência é frutos. É geracional isso. Você vai colher isso na sua vida. Vai ser uma bênção que não vai ficar só em quatro paredes. Você vai propagar isso para grandes nações. Vai começar na sua casa a colheita. Você vai ganhar todos para Cristo e depois você vai ganhar o mundo inteiro. Entende? Então, nada é impossível para Deus. Só que a gente precisa entender que os nossos cônjuges estão presos, eles precisam de libertação. Eles precisam ter um encontro real com Jesus. Eles precisam amar a Deus sobre todas as coisas. Como é que ele vai respeitar você se ele não teme a Deus? Ele vai ser tolo. Ele precisa do Senhor, ele não precisa de mim. E aí ele ficou constrangido, ele não olhava pra mim, ele olhava sempre pra baixo, falava muito rápido, queria ir embora muito rápido. E eu tava, gente, muito na paz. Tipo, eu tava muito confortável com a família dele, porque eu me dou muito bem com a família dele, graças a Deus. Então, pra mim, era algo natural. Tipo, parecia que quem era o estranho era ele. Mas ele tá se portando dessa maneira, ele tá fugindo da família, ele não fala direito com os parentes, porque cai sobre a culpa sobre ele. Você não concorda que ele também tá levando sobre si uma maldição? Aquele que se apartou, aquele que abandonou o lar, ele tá carregando a maldição dele. E isso não é motivo de você se alegrar, tá? Não é motivo de você, esposa, que tá vendo o seu esposo, num termo natural, se ferrando. Você não tem que aplaudir, gente. 1 Coríntios 13 diz que o amor, ele não se move pela injustiça. O amor, ele não se regozija com a desgraça, sabe? Com a injustiça. Ele se regozija com a verdade. O amor tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Então, se você tá se regozijando com a repreensão de Deus na vida do seu cônjuge que se apartou, você é que tem que se converter, sabe? Você não tem que se alegrar com as coisas erradas que estão dando na vida dele. Você tem que pedir a Deus para que ele tenha um encontro com o Senhor. Que Deus chegue agora na casa dessa pessoa, que é onde essa pessoa se encontre. Ela pare agora do que está fazendo e ela tenha um encontro com Deus. As cercas de espinhos, eu vou ensinar vocês essa oração. É uma oração que tem muitos benefícios. Todas as orações, né, que a gente ora em concordância com Deus, aquilo que é a vontade de Deus, ele faz.
aquilo que visa a glória dele, ele vai fazer. E, gente, não é uma oração contrária, tá? Não é uma oração de feitiçaria pra você enfeitiçar o seu marido. Não é isso. É uma oração pra ele ter um encontro real com Deus. Porque a salvação não me pertence. Não fui eu que morri na cruz do Calvário por ele. Foi Jesus. Jesus morreu por nós. Então, a minha dependência tem que estar no Senhor mesmo. Tá bom? Então, não fiquem alegres quando as coisas ruins acontecerem na vida dos seus cônjuges, tá bom? Porque você não pode se alegrar com a injustiça. Você pertence à verdade. Mas você tem que pedir para Deus misericórdia, para que Deus não deixe algo ruim acontecer, para que essa pessoa, todos os dias que ela ir e voltar, ela seja guardada. Eu tenho um grande exemplo, a minha própria vida. A minha irmã orou muito por mim, muito assim. A minha irmã veio para Cristo através da minha vida. Ela fala que ela conheceu Jesus porque ela foi movida, né, pelo Espírito Santo. Ela não sabia que era o Espírito Santo na época, mas o Espírito Santo colocou um desejo muito grande no coração dela de orar por mim. Ela fala, que louco, nem eu era convertida, mas eu senti de orar, porque no meu trabalho tinha um grupo de oração, as meninas se reuniam para orar, e aí eu pedia por você, né? Minha irmã fala isso, eu pedia por você a salvação, e eu nem tinha aceitado Jesus. Teve uma época que minha irmã também desistiu, tipo assim, não desistiu de orar, mas ela largou de mão, assim, falou, cara, você quer viver no pecado? Vai, sabe? Aí ela entendeu também que não adiantava me forçar, não adiantava me criticar, não adiantava falar que eu tava na promiscuidade, não adiantava falar isso, gente, porque ela tava só me empurrando pro pecado. 2015, tipo, oficialmente minha conversão, porque eu entreguei minha vida pra Jesus várias vezes, assim, ao longo desse tempo, mas eu sempre fugia dele. E eu tinha depressão, eu tinha aquele vazio, aquela dor, aquela lacuna na minha alma. E aonde eu ia, eu sentia aquele vazio, né? Eu podia estar embriagada, podia transar com alguém e tudo mais, mas aquilo não preenchia. Deus me livrou da morte, assim, de várias formas que vocês imaginarem. Me livrou de assalto, me livrou de muita coisa. E eu pecando. E eu voltando de motel. Vocês estão entendendo? Então Deus não compactua com o pecado, tá? Fique claro isso. Então Deus não tá compactuando com o que o seu marido e sua esposa estão fazendo, tá bom? Fica claro isso. Deus não tá feliz com o que tá acontecendo. Mas pelo contrário, ele sente ira com o pecado. Mas ele guarda essas pessoas. Ele tem misericórdia. Então ele permite que as pessoas vivenciem essas coisas que elas querem viver. Ele nos dá liberdade para viver, né? Você quer escolher? Então escolhe. Você quer escolher o mal? Só que depois você não vem chorar, porque toda escolha tem uma consequência, tá? Então, eu falo por mim, gente. Eu ficava com esse cara, era sexo casual. E teve uma das vezes que a gente tinha acabado a relação, ele dormia, isso num motel, imagina, eu era menor de idade. Eu lembro nitidamente até o que eu tava sentindo. Deus nunca me permitiu esquecer isso pra contar pra vocês em testemunho. Então, eu lembro que eu corri pro banheiro, eu me sentei assim, no chão, e eu chorava muito. E eu não conhecia Deus, tá? Eu fugia de Deus, mas minha irmã tava lá, orando por mim. E eu lembro que eu senti uma dor tão grande na minha alma. Eu me sentia a pior das prostitutas, eu me senti muito suja, eu me senti muito culpada. Eu me sentia muito sozinha, eu me sentia abandonada, rejeitada. E é isso que o pecado faz, tá? A gente sabe que o pecado faz isso, mas a gente tende a esquecer muito rápido, porque a gente olha para as circunstâncias, a gente vê as coisas acontecendo com os cônjuges, eles aparentemente felizes, aparentemente estão bem, estão com as novas namoradas, enfim, né? Ou sua esposa tá com um novo namorado, tá ganhando dinheiro, tá lucrando na vida. Cara, é tudo efêmero, é tudo rápido, passageiro. E eu falo, o prazer, ele é muito ingrato com a gente, porque o prazer passa muito rápido, né? E aí a pessoa fica atrás daquela dopamina, serotonina, ocitocina, ela fica correndo atrás daqueles prazeres, ela entra muitas vezes no vício do álcool, da droga, às vezes ela entra em vício de jogo, muitas vezes ela entra na prostituição, no adultério, e com uma mulher só não satisfaz, aí começa a fazer orgias e fazer um monte de coisa que desagrada a Deus, que Deus abomina, e ela continua infeliz. Né? Continua infeliz. E ela sabe que aquele vazio é o tamanho do amor de Deus por você, é o tamanho do que Deus tem para nos ofertar, que é a paz, a longanimidade, né? É o amor. E você não encontra isso no pecado. Você encontra o prazer, sim, você se satisfaz, só que é rápido a adoração. E aí você quer se satisfazer de novo e não consegue sentir a mesma brisa da primeira. Aí você começa a entrar em coisas mais obscuras ainda. É um abismo que chama outro abismo, tá bom? Então fique bem claro isso, que seus cônjuges não estão felizes. Eles estão opressos. Eles acham que não estão felizes, acham que estão numa liberdade, mas estão vivendo a maior escravidão da vida deles,
quer estar longe da vida eterna. A pessoa ela fica muito estável. Uma hora ela quer estar com você, com a família, uma hora ela quer voltar, uma hora ela quer ter relação sexual com você. Mas depois começa a te repudiar de novo, começa a te xingar, começa a falar que não ama mais você. Eles vão sempre falar a mesma coisa, não amo mais você, não quero mais você, fica longe da minha vida, você não é pra mim, foi o maior erro da minha vida, enfim. Aí, minha filha, aí o diabo, ó, daqui pra baixo, né? E eu vou falar pra vocês de novo, gente, o diabo não é criativo. Tem muita gente que tem a mesma história. É claro que só muda o CPF, mas ele não é criativo. Ele é astuto, ele é perspicaz, ele é ligeiro, ele é inteligente, ele é sorrateiro, ele vai pelas brechas, mas criativo não. Olha, o diabo não é criativo não, porque é a mesma coisa, sempre, em tudo, quase sempre a mesma coisa. Então, a gente tem que vigiar. Como é que você pode dizer que Deus vai destruir uma família e vai construir outra? Não vai. Não existe como Deus abençoar esse casal. Não adianta você... Gente, tem muita gente nos púlpitos das igrejas que estão vivendo em fornicação e adultério, pegando o microfone para cantar louvor, mas na noite anterior estavam lá traindo seus maridos, suas esposas, sabe? Você acha mesmo que Deus tá nessa bagunça? Você acha mesmo que Deus tá nessa sujeira? Essa sem vergonhice de vocês? Não tá não, tá? O Deus que eu conheço é o Deus que é amor, mas fogo consumidor. É o Deus que se revela na ira do Cordeiro. E ele vai se vingar. Deus odeia o divórcio, odeia o adultério. Então não existe como Deus compactuar com essas coisas que eles estão fazendo, tá bom? Eles estão abandonando os lares, estão abandonando os filhos, estão sendo negligentes, eles vão pagar com a justiça também do homem, tá bom? Então, tem muitos casos que o pai já parou de pagar pensão, nunca pagou, se recusa, sumiu. Existe a lei dos homens também, mesmo que ainda há brechas, há falhas e seja demorada, existe a justiça e a gente precisa ir atrás dela. Até em questão de agressão, de ameaças de vida, né? A mulher está correndo risco de vida, ameaça a sua vida, você precisa procurar a lei que te dê respaldo, que te guarde, e você se guardar em Deus e se proteger no Senhor também, né? Não ir atrás também de resolver com as suas próprias mãos. Melhor é o fim das coisas do que o começo dela. Então hoje, se nosso relacionamento começou da forma errada, né? Começou errado porque, gente, no meu caso, tá, não começou em adultério nem nada, ele não tinha mulher, eu não tinha marido, mas começou na carne. Então começou de forma errada. Nosso relacionamento começou fruto carnal mesmo. Foi só sexo e a gente não se conheceu antes. Depois eu engravidei de uma forma que eu não planejava. Transformou o que era pra ser maldição em bênção, tá? Então a gente começou da forma errada, sim. Não foi fruto da vontade de Deus, mas foi permissão de Deus, que eu quero dizer pra vocês. Então assim, eu tenho um marido que eu mereço porque fui eu que escolhi, tá? Não culpo Deus não, porque fui eu que escolhi. E então começou da forma que eu vejo que é errada, sim, porque não foi pedindo permissão de Deus pra entrar nesse relacionamento. Mas o que eu fico com a cabeça em paz é que eu não comecei no adultério, ele não tinha esposa, eu não tinha marido, então éramos solteiros, tá? Então eu fico em paz sobre essa questão. Mas é isso que eu quero dizer pra vocês. Gente, o vídeo tá longo demais, mas eu espero que de alguma forma eu tenha abençoado sua vida. Esse assunto, ele tem muitas pautas pra falar sobre esse assunto, sabe? Eu vou me perdendo,